Bom, vamos lá, eu sou o Bruno, sou aluno aí do curso da, do Instituto de Desenho Instrucional, né? Curso de UX Design após graduação. Bom, eu também eu tô na área de design faz bastante tempo já. Sou professor de criatividade, dou aula já dei aula em algumas instituições, faculdade, já dei aula na Estácio, na FATEC, na ETEC. Eu também sou comediante. Até por isso, o meu estudo de caso foi, foi sobre um aplicativo para comediantes, tá? E agora eu vou explicar para vocês como que funcionou isso. Inclusive, aqui tem até as fotos ó, de palestra, de comédia, de professor também que eu já estive participando, né? Bom, todo o conteúdo do curso foi ministrado pelo professor Rian Dutra, né? Então ele foi muitas coisas legais, eu até falei pro professor que muitas coisas do conteúdo que ele estava passando para nós, os alunos, foram sensacionais para aumentar a bagagem, né? A nossa bagagem para fazer esse trabalho. Bom, todo projeto de UX ou um projeto que é um design mais estruturado, né? Ele tem esse processo o pessoal chama de double diamond ou duplo diamante, que é você dividir as etapas para você conseguir entregar um produto. Então, toda a etapa de design, o processo, você dividiria ele em quatro partes, que é o descobrir, descobrir onde você acha os objetivos, as hipóteses, acha o problema ali e tal. O definir, que você faz todas as pesquisas, analisa, faz todas as pesquisas daquele tipo de produto, o público, a persona, essas coisas. Acha o problema específico, daí você tem um foco, né? Um foco. E depois vai para a parte de ideia, né? Que vai colocar aqueles objetivos, as pesquisas, as análises que você fez para conseguir fazer aquela ideia funcionar, fazer um protótipo e tal. Daí depois pega esse protótipo, faz alguns testes com as personas que você achou. E depois disso, ele está todo totalmente testado, você pode desenvolver mesmo, né? Que é fazer o lançamento do produto e tal. Então eu me baseei nisso para fazer o projeto, tá? Essa foi a ideia inicial. Então, logo de cara, a gente tem a descoberta, né? Quais são as descobertas, os objetivos e as hipóteses para fazer esse tipo de projeto. Bom, primeiro eu encontrei o problema específico era como melhorar a experiência dos comediantes com a organização e gravação dos seus textos. Como funciona? Eu sou comediante também. Eu comecei a estudar humor por conta que eu estava dando aula e eu queria que minhas aulas fossem mais dinâmicas, mais legais, tal, fazer piadas, tal. Daí eu comecei a estudar humor e do nada eu virei comediante, comecei a fazer shows, tal. E eu percebi que todos os comediantes, eles levam um roteiro, um bloco, um bloquinho de nota, um papel, ou anota no notepad do celular, ou no WhatsApp, faz um grupo só com você e vai anotando lá. Eu sou um desses que eu faço um grupo no WhatsApp. E não tem, eu já procurei, já tinha vasculhado. Eu falei, mano, tinha que ter um aplicativo, porque daí você vai salvando todas as piadas, as ideias e vai montando aquele roteiro, aquele processo, né, pra você fazer no show. Então isso não tem, isso é um problema. Então é como melhorar a experiência dos comediantes com a organização e gravação dos seus textos. Esses caras aqui que estão aqui são amigos meus, comediantes também. O Elias Riz e o Bruno Rosa. Nós fazemos vários shows juntos. Daí eu conversei com eles, falei, meu, vocês têm algum. Se surgisse um aplicativo para melhorar, qual que seria o objetivo e tal? Daí ele, o primeiro objetivo, eles falaram para mim, né, nessa conversa, era organizar as ideias, colocar todas as piadas que eu tenho no aplicativo, porque os caras acabam perdendo piada, né? Melhora o desempenho do comediante no palco também, melhora tudo, né, do comediante. Uma frustrações que acontecem com os comediantes, inclusive comigo, né? Ficar anotando no papel as ideias, às vezes você perde a ideia por conta de organização sua mesmo, né? Você acaba perdendo aquela piada ou aquela ideia. E outra coisa, uma frustração é a agenda, melhorar a agenda do show, né? Que às vezes a gente anota
anota o show nos papéis também, perde daí, não funciona bem assim. Então, para chegar nessa ideia, eu fiz um contexto de uso, né, do aplicativo, né, contexto de uso, daí eu fiz um contexto de uso como se fosse eu, o comediante mesmo, né, sei lá, o comediante Bruno Ferreira se apresenta sempre em bares e teatro pela cidade. Um certo dia, esqueceu de anotar uma ideia de piada que teve no metrô. Depois, outra piada que pensou quando estava no trabalho. Por causa disso, o Bruno foi atrás de um aplicativo onde pudesse anotar as suas ideias, suas piadas, né? Até que finalmente Bruno achou o nosso aplicativo Comédia Escrita, para utilizar e aumentar seu desempenho nos shows de comédia, e assim ele pode parar de usar os bloquinhos de anotações e perder essas piadas. Então isso aqui é um contexto de uso de um usuário de um app, né? Um aplicativo dessa maneira para um comediante ajudaria muito, né? Muito a vida para um comediante. Aqui eu defini as personas, né? Eu fiz uma persona minha, uma persona do meu amigo do Elias, que é comediante também, uma persona do outro comediante aqui, o Bruno Rosa. Daí aqui na persona tem a personalidade, algumas coisas que a pessoa tem, como é mais introvertido, extrovertido, racional, sentimental, tal, julgador, quais são os objetivos, quais são as frustrações, idade, profissão, relacionamento, onde mora. Então ficou bem bacana, né? Daí dá pra ter uma ideia de quais são os personagens, características dos tipos de personagens que vão usar um aplicativo desse, né? Bom, aqui também é o mapa de empatia, né? Daí esse eu fiz com outros dois comediantes, a Babi Ferreira e o Bruno Rosa. E no mapa de empatia é bem bacana porque você acaba achando algumas características que são bacanas para você depois colocar no projeto, né? Na hora que você vai fazer arquitetura, vai fazer todo o sitemap e tal. Então, algumas coisas legais e acaba tornando mais pessoal aquilo ali, né? Aquele projeto que você está fazendo, né? Então aqui eu tenho o Bruno, o que ouve, ele ouve risadas, ouve silêncio, ouve o mundo, o que ele é meio ansioso, tem medo de errar, isso que ele pensa e sente, né? O que ele vê, novas ideias, oportunidades, empatia com o público, as risadas, isso que ele vê, né? Fala e faz, humor, carisma, tal. E a mesma coisa com o outro comediante. Eu fiz dois mapas de empatia para entender mais o contexto, né? O contexto de como explicaria isso. Como a Babi Ferreira falou. O que ela pensa? Ela pensa e sente. Ela fica ansiosa quando ela vai no palco, ela tem medo de errar, mas também se sente feliz quando dá certo. Então, o que ela vê? Vê risadas, vê novas ideias, tem empatia com o público, oportunidade. É o que faz e fala, né? Ela faz humor, vê bastante ideias engraçadas, carisma. Tudo isso acontece com o comediante na hora do palco, né? Na hora que ele tá com aquela ansiedade de se apresentar. Então imagina um aplicativo que te ajuda o comediante a ficar mais tranquilo, mais calmo, né? Então aqui eu fiz com o mapa de empatia, daí eu já peguei e já fiz um mapa da jornada do usuário também, né? Que daí fica mais claro para entender certinho a jornada que o humorista, o comediante, a persona daquele meu usuário vai fazer. Então aqui eu tenho assim, tem os estágios, né, que são o que ele está fazendo, o que ele está pensando, o que ele está sentindo e quais as experiências que eu posso tirar disso, né, tal. Daí, fazendo. Primeiro estágio, que é a criação do perfil, né, ele está criando o perfil dele, tal. Daí o que ele está sentindo nessa hora? Tá tendo novas ideias, está otimista. Nossa, estou otimista que eu vou ter um aplicativo agora de comédia e tal. Ele tá otimista. Então, no próxima etapa, ele já tá na parte de criação da piada. Então, ele tá se sentindo criativo, né? Ele tá se sentindo o super criativo, porque ele tá organizando as ideias dele ali, né? Criando as piadas e tal. Daí, no próximo, ele pode editar, né? Ele escreveu a ideia, daí depois ele edita. Ele faz a métrica daquele, daquela ideia que ele teve para ficar ela mais organizada, mais certinha e tal. Aí no próximo ele já tá mais confiante, né? Porque já tá gravado aquilo ali, já pra achar as piadas e tal. E no último, que é o performar, ele já tá se sentindo, ele já tá numa fase, o usuário ele tá amando o aplicativo, porque
porque salvou a vida dele como um comediante, como uma persona ali, né? E eu tirei algumas oportunidades disso daí, até para fazer as funcionalidades do aplicativo e tal. Que nem na primeira etapa tem que ter, pode ser uma busca automática, um perfil do Google, um perfil do Facebook, um perfil do Instagram, para o comediante não precisar se cadastrar ali e tudo, né? Ou até tem um módulo de cadastro, mas também dá para se cadastrar no Google, pelo e-mail e tal. Vários aplicativos, várias soluções hoje são assim. Outro, a segunda etapa aqui, as oportunidades, que nem referência, link para curso, indicação de livro. Na terceira, edição e revisão gramatical do texto na hora que o comediante está escrevendo. A pesquisa intuitiva, a ordem alfabética das piadas e tal. E por último aqui o controle do tempo, né, que é a parte de performance, e notificações também da performance, avisando ele, você tá chegando nos 10 minutos. Ou às vezes o comediante ele tem que se apresentar em 10 minutos, né? Bom, daí agora vem a segunda etapa, que é a estratégia, né? A definição, a estratégia de user experience. Definir, né? Você tem que, depois que você começou a parte de achar o problema, achar toda a parte de persona, pesquisa, daí agora é a hora das estratégias. Putz, o que eu vou fazer para validar, para conseguir umas respostas mais adequadas para esse meu projeto, né? Então a primeira coisa é a pesquisa com o usuário, né? Você tem que fazer as pesquisas e ver o que dá certo, o que não dá, delimitar as perguntas certas também, né? Eu fiz uma pesquisa primeiro quantitativa, né? O objetivo era saber se é necessário um aplicativo para comediantes. Porque primeiro eu conversei com alguns, né? Eu conversei meio informalmente com alguns e eu falei, nossa, todo mundo achou sensacional a ideia. Mas eu falei, não, vou fazer uma pesquisa, jogar em alguns grupos e tirar mais insights disso. Então, uma das primeiras perguntas é aqui, ó, você acha viável ter um cronômetro para piada? Daí, deixa eu ver aqui, 85% disse que sim, acha viável ter um cronômetro na piada. Então, seria legal ter um cronômetro dentro do aplicativo. Que eu falei pra vocês, na hora que você tá se apresentando, o comediante está se apresentando, é legal ele saber mais ou menos o tempo que ele vai fazer, né? Então, de 21 pessoas, 19 falaram que sim. Então, é importante, né? Você usa qual modo para salvar piadas? Alguns responderam bloco de papel, WhatsApp, 42% usa o WhatsApp. E o WhatsApp tem uma hora que ele exclui o backup do que você está fazendo, daí você perde tudo que você escreveu, já aconteceu comigo, né? Outra coisa, seria bom pontuação nas piadas? Daí 81% disse que sim. Então 81%, meu, é bastante, então é melhor ter isso no aplicativo, né, tal. Um aplicativo facilitaria na organização das piadas pro humor e tal. Dos sets, né? Os sets é quando você junta as piadas e tal. Então, quase 90% disse que sim. 90,5% disse que sim. Então, isso a pesquisa acaba, ela vai te deixando embasado para você continuar com aquele produto, né? Então, a pesquisa ela acaba dando um embasamento correto para você poder continuar, né? Você fala, nossa, o produto provavelmente vai dar certo, né? Daí, nas pesquisas, a gente ainda, com a pesquisa, você consegue ter mais ideias para funcionalidades que seriam mais aceitas, tal. Daí, fora a pesquisa que eu fiz quantitativa, eu fiz uma pesquisa mais informal em alguns grupos que eu tenho de comediantes, de vários comediantes, pelo WhatsApp. E eu percebi que foi muito, muito bem aceito. Eu falei que, vou fazer... Tô para criar um aplicativo de comédia para você salvar os seus próprios textos e tal. E vários comediantes falaram, nossa, muito top, sensacional a ideia, muito legal, acho que seria da hora tal. Então a aceitação na galera do humor tá muito legal, tá muito grande. Inclusive, hoje que eu tô fazendo o projeto, eu não só falei com a galera do humor, eu joguei em alguns grupos de UX, né? Eu joguei num grupo de UX Research que eu tenho aqui, num outro grupo de
de UX design, grupos de projetos de designs bem experientes e tal. E todos falaram muito bem da pesquisa do projeto e tal. Deram até algumas sugestões, alguns outros designers para mim e tal. E todas elas foram... Tentei atender para melhorar aqui no projeto, né? Também fiz uma pesquisa qualitativa, né? Pesquisa qualitativa que eu fiz chamei outros amigos meus, comediantes também, para conversar, porque depois que eu já defini o problema, já defini a estrutura, eu fiz alguns shows, né, um pouquinho antes da pandemia, daí eu já fiz essas entrevistas com eles, né. Eu fiz uma entrevista com o Bruno Rosa, uma outra com o Iago Flauzini e uma outra com o Elias Riz. Eu fiz 3 pesquisas para tentar validar algumas ideias que eu estava tendo, né. Que nem eu perguntei se um aplicativo facilitaria na organização do humor dele. Perguntei também sobre a pontuação na piada. Eu falei, você acha que faz sentido pontuação mesmo? E é uma conversa mais informal, né? Então não foi igual na pesquisa quantitativa, né? Que você pergunta sim ou não, tal. Uma conversa mais informal, daí você tira vários insights dessa conversa, né? Daí, com base, né? Daí, querendo ou não, tem 3 pesquisas. Tem essa pesquisa quantitativa, qualitativa e a pesquisa que eu fiz em alguns grupos de WhatsApp mais informalmente, né? Bom, daí para validar mais ainda, eu fui atrás de alguns... Eu procurei na Play Store, Apple Store, alguns aplicativos para ver se tinha algo parecido. Bom, eu achei um aplicativo americano, o The Comedy Companion, acho. É uma ferramenta que ela até parece um pouco com a ferramenta com a aplicação que a gente vai fazer, né? Que nem eu até notei alguns pontos positivos, né? Eles têm um módulo de cronômetro nessa ferramenta. Um dos pontos mais positivos do app é o módulo de cronômetro e tal. E os pontos negativos, tipo, a interface do app é muito ruim, não tem uma parte pensada no usuário, na parte de design e tal. A organização das piadas também é horrível. E as cores, tipo, essas daí, que provavelmente também não foi pensada muito para o usuário, né? Desse app eu tirei mais o ponto positivo, que é a parte do cronômetro. Eu achei outro app, que ele não é bem igual esse daí, mas também deu para tirar alguns pontos. O nome do app é Piadas Curtas. Os pontos positivos que eu tirei é modelo de criar piadas. O modelo é bem bacaninha. A referência, né, tem uma parte que você pode pesquisar a piada e tal. Você pode separar por categorias também, isso é bem bacana, talvez seria bacana, né? E os pontos negativos também, interface, organização, as cores, ele também não é tão intuitivo assim. E por último, um outro que eu achei é um app indiano, que é Stand Up Apps Comedy, ele da Indonésia, né, indiano. Né? Mas na verdade esse aplicativo é um jogo que você cria o seu avatar e faz piadas para as pessoas que ficam online, né? E um dos pontos positivos é a parte de jogabilidade, a gamificação que eles fizeram ali, bem bacana, o gráfico, a interface, bem bacana esse aplicativo. Pontos negativos, tem que colocar créditos, tem que gastar uma graninha para utilizar ele. Não tem a parte de referência e o cadastro muito ruim, muito grande o cadastro e tal. Mas é isso, é bem bacana porque você consegue ter uma ideia da onde você pode ir com aquele projeto, né? Daí eu fiz uma proposta de valor, que são os criadores de ganho, criador de piadas, organização das piadas, melhorar o desempenho, produtos e serviços, né, que são o app de organização de piada, isso aqui que venderia o nosso aplicativo e tal. E os analgésicos, o que vai remediar ali, que é o controle do set, controle da organização das piadas daquela persona, verificar o tempo da apresentação, isso também é um analgésico, né? E a organização. Isso tudo é a parte empresarial e também tem a parte aqui que é mais do usuário, que é armazenamento de ideias, que são os ganhos que ele vai ter, ser mais organizado, outro tipo de ganho, ter mais controle, as tarefas que ele vai fazer, ele vai digitar piada, vai salvar piada, vai editar piada, vai controlar o tempo. Algumas dores, bloco, que nem uma dor, ele usava o bloco de papel.
Às vezes ele perde o bloco de papel. É uma outra coisa por conta de que no papel ele não consegue se organizar tanto, né? Então é bacana fazer essa proposta de valor porque você consegue entender mais como que é o usuário e como que está a parte empresarial do negócio. Daí você consegue ter mais ideias do que você tem que lançar, do que você tem que fazer, quais são as funcionalidades mais ideais. E agora a gente chegou na parte de ideação, né, que são mais as soluções de design, mais as ideias, organizar as ideias para tirar toda essa pesquisa, todo esse projeto do papel, né? Então, primeiro eu fiz na mão, fiz alguns rascunhos de todas as funcionalidades, das funcionalidades que eu tinha visto na pesquisa, né? Fiz alguns rascunhos e tal. Até, será que vale a pena ter um pacote premium ou não? Daí eu fiz algumas telinhas aqui, tudo na mão, para entender como que faria isso, como queria ficar, que nem aqui tem a parte de piada, tem a parte de pesquisar a piada. Daí depois eu fui tentar fazer uma parte de ilustração do logotipo, para ver, eu me baseei ali uma mãozinha segurando o microfone, fui também atrás das cores, né, a cor laranja, que é uma cor que é alegre, é uma cor... Na psicologia das coisas é uma das cores mais alegres, então se a gente está falando de um aplicativo para comediantes, seria bacana a ideia dele ser uma cor alegre. Bom, daí depois eu fiz também o sitemap, né, e as funcionalidades, né, lá, as funcionalidades tá aqui do lado. Login com perfil de busca do Google, Facebook, o Instagram, controle de performance, notificações do tempo, tudo que foi, isso aqui tudo foi baseado nas pesquisas, né, as pesquisas com os usuários. E aqui do lado está o sitemap, tipo, toda a parte de estrutura, arquitetura do projeto ali, de qual tela vai para qual tela, você vai como que o usuário iria chamando as telas iniciais, telas de informação, a tela da lista de piada, a tela de referências sobre comédia, tela sobre onde se apresentar, performance. Então, aqui é mais a parte de arquitetura, né, de como ficaria o projeto. Daí, com a arquitetura, só peguei e fiz um screen flow, só mais ou menos uma identidade, só para entender para onde que eu iria em cada tela. Não desenhei nada ainda nessa fase, porque eu teria que construir os wireframe, né? Aqui tem só algumas telas de wireframe. Eu deixei só laranja, mas é só wireframe, não tem nada visual, tão visual aqui nessa parte. Mas já dá para entender tudo. Com wireframe você consegue entender tudo, para onde que vai, para onde que vem, onde vai ter parte de edição, onde você vai salvar as imagens. Então, fica mais fácil de entender, né, com wireframe. Bom, aqui também eu tenho o protótipo do wireframe, depois eu não vou mostrar porque eu vou mostrar o protótipo, o último. Daqui é como um mockup, né, um mockup do protótipo, como ficaria na tela, bem bacaninha assim. Né? E aqui eu tenho o protótipo mesmo, eu vou abrir a navegação dele aqui, daí a gente navega junto no aplicativo, né. Aqui eu tenho o aplicativo, ele tem essa tela inicial de apresentação. Tem uma animaçãozinha aqui. Comédia escrita, suas ideias organizadas. Daí você entra no aplicativo. Daí tem a parte de login e senha, tem a parte que você pode entrar, ou tem a parte de cadastrar também. Digamos que eu já esteja cadastrado. Daí eu tenho a primeira tela, que é a tela da dashboard, né? Que você vê os 5 principais itens que a gente se baseou na pesquisa lá, né? Lá, olá, comediante, daí aqui apareceria o nome, né? Olá, Bruno, olá, Rian, olá, João, sei lá. O que você deseja fazer? Piadas, performance, referências, onde se apresentar, agenda. Vamos lá, vamos nas piadas que é primeiro. Daí aqui eu já tenho alguma lista de piadas, né? Tal. Tem uma lista de piadas, mas eu vou criar uma piada nova. Daí você pode colocar o título, escrever a piada aqui. Lá, daí tem edição, abre o tecladinho e tal. Você salva a piada, ela vem para uma lista, né? Daí tem uma lista com as piadas e com as pontuações. Lembra que na pesquisa a gente
a gente tinha a parte de pontuação das piadas e tal. Beleza. Daí tem a parte de performance, né? Que é isso aqui, essa tela da performance eu fiz até um teste AB. Depois eu vou falar um pouco mais na frente. Eu fiz um teste AB pra criar essa tela, porque eu tava com dúvida, nossa, deixo branco ou deixo laranja e tal. Eu fiz um teste AB com comediantes mesmo, pra eles votarem e tal. Fiz 2 telas. Daí aqui na tela de performance tem criar set de piadas, você pega as piadas todas e organiza. Daí aqui tem uma parte só de controlar o tempo, aqui tem a parte de você colocar os pontos na sua piada, e aqui tem organizar o set de piadas também. Na próxima tem referências, né, parte de estudo. Vários comediantes eles querem estudar mais a comédia, né? Daí tem dica de livro, ó, livros de comédia que eles podem comprar, tal. Canais do YouTube que ensinam a fazer stand-up. Tem canal do Léo Lins, Marcelo Leal, Carol Zócoli, Fábio Lins, tal. Várias referências aí na comédia. Tem especiais de comédia, quando o comediante faz aquele show de 1 hora, daí tem vários especiais que são links do YouTube pro comediante assistir e ver como que funciona. Tem até o meu aqui, ó, Bruno Ferreira aqui. Bruno Ferreira, especial de comédia, sempre quis fazer. Assistam lá, pessoal. E podcast também, alguns podcasts de comédia para os comediantes ouvir e estudar. Eu nem fiz aqui, ó, tem aqui, eu fiz um botãozinho para voltar para home aqui, né? Vou voltar mais fácil para home. Onde se apresentar, às vezes os comediantes não sabem onde se apresentar, daí tem os comedy clubs, bares e tal. Também tem essa, eu também criei essa tela. E uma parte de agenda ligada com o Google Agenda, com a agenda do Google. Daí, como todo mundo usa a agenda do Google, é mais fácil, em vez de criar uma interação nova, é criar uma interação com o Google. Né? Aqui também tem a parte de... Opa, deixa eu ver como tá aqui. Bom, é isso. Beleza? Agora eu vou mostrar aqui de novo a minha tela. Daqui é o mockup, né? O mockup de todas essas telas que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui também eu já deixei o link do protótipo navegável aqui em cima, né? Se precisar navegar no protótipo, do jeito que eu naveguei aqui, tá aqui o link. E aqui também tem o Style Guide das cores que foram utilizadas no projeto. Branco, um laranja mais claro, um laranja médio, um laranja mesmo, um laranja mais dark, um marrom, um gradiente. E tu tem aqui tanto a parte de RGB quanto os hexadecimais aqui embaixo também. A parte de ícones, a família que pode ser utilizada dentro do aplicativo, né? E tanto os ícones que às vezes tem tela que são mais escuras, às vezes tem tela que são mais claras, né? Daí pode usar os 2 tipos de ícones. E a tipografia, né, que foi utilizada no projeto, a Roboto, também está aqui. Legal que isso dá um design, dá uma característica legal no projeto. E por último, gente, a última etapa lá do Double Diamond, né, os processos de design no projeto, é os testes. Você testar a usabilidade do produto, ver uma galera usando aquele protótipo, né. E primeiro, lembra que eu falei sobre o teste AB? Eu fiz um teste AB dessa tela. Eu estava em uma dúvida, uso o fundo branco ou o fundo da identidade visual que eu criei laranja, o que eu faço? Daí eu peguei e mandei para 10 comediantes. Daí eu mandei via WhatsApp mesmo e consegui todas as votações. A Babi Feira votou na B, Gustavo Oliveira, eu sei que no final venceu a B com 6 e eu coloquei ela no aplicativo. É bom o teste AB para isso, né? Você vai pela popularidade do que você está pedindo ali. Bom, para os protótipos, para a parte de análise mesmo, eu utilizei uma ferramenta que é bem bacana na parte de usabilidade, uma ferramenta que ela traça o percurso do usuário utilizando o protótipo e tal. É a QuantUX. Eu fiz o teste com 40, eu fiz 41 testes, eu mandei para vários grupos, mandei por e-mail também para alguns comediantes. E 41 usuários utilizaram o projeto, bem bacana, né? 41 já dá para ter toda a parte de entender o motivo, as coisas, porque as pessoas estão utilizando aquele projeto, né? Daí aqui no QuantUX ele faz um mapa de calor do usuário utilizando o produto.
né? Ele faz mapa de calor, daí esse mapa de calor, como que ele define, né? Quando tá mais pro lado do vermelho, ele tá tendo mais atividade naquele projeto, tá clicando mais ali. Quando tá mais pro lado do violeta, do roxo, do azul, ele tá com menos atividade. Daí vocês vão ver aqui no mapa de calor, onde eles mais clicaram, né? Bem, todo mundo clicou no logo para entrar no app e essa animação tem, eu coloquei o link no logo mesmo, tal, daí eu falei, nossa, então beleza. Todo mundo já clicava para entrar ou para se cadastrar, foi bem próximo aqui. Praticamente todos utilizaram também todas as funções, todo mundo entrou em todas as funções do aplicativo. Daí bastante gente só entrava nas telas, ó, se vocês reparar, tem alguns riscos aqui, né? As pessoas entravam na tela, ela dava uma olhada, por conta que é um teste, ela tá querendo olhar tudo, né? Ela olhava, legal, tal. Daí voltava. Por isso que todos os de voltar estão bem forte aqui clicado, né? Ó, alguns também clicavam no botão que eu criei de home aqui. É bem bacana. Daí, uma conclusão que eu tirei com esse tipo de teste, né? E esses mapas de calor que eu falo ali, eles ajudam a compreender melhor o ponto, né? O jeito que o usuário interage com o protótipo e tal. Daí a gente consegue saber exatamente o que pode ser analisado tal. Fica mais claro, né, pra gente. Aqui é a jornada dos usuários, né? Que tem 41 tipos de jornada aqui, onde eles foram primeiro. Eu vou seguir o amarelo aqui. Ele foi primeiro pra cá, depois ele voltou, depois lá pra baixo. É a jornada que o usuário fez. Também tem o link desse teste de usabilidade, né? E para validar o teste, eu fiz uma última entrevista mais informal dessas pessoas usando o protótipo, né? Eu falei com o Elias, e o Elias ele achou que a navegação é muito simples, a usabilidade também. Deu umas dicas na parte da agenda, tal, inclusive ele falou, não, porque você não integra com o Google, com a agenda do Google, todo mundo usa a agenda do Google, né? Eu falei, é bacana. Ele gostou muito das cores, falou que o app será muito útil no dia a dia dos comediantes. O Bruno Rosa, eu fiz o teste com eles, né, esse teste de usabilidade com eles, porque a gente se encontrou num show e eu já fiz ele testar. Então. Bruno Rosa falou mais aqui, ele também gostou, testou o protótipo e tal. Achou muito interessante, pois vai melhorar a forma dele organizar as ideias. Vai melhorar a forma de todos os comediantes organizar as ideias, né? E também falou que é primordial ter agenda. Aqui tá o jeito que ficou o app no mockup e tal, bacaninha. Bom, e a conclusão que eu tive nesse projeto é que, mesmo com o sucesso dos testes, né, que eu fiz ali, qualquer tipo de app, pode ser esse o nosso app que é o Comédia Escrita, nunca termina, né? Um produto nunca termina, porque na hora que ele chega no usuário, sempre tem alguma coisa que dá para melhorar, né? E é bem legal isso, né? Não existe um produto final, né? A gente está sempre melhorando, buscando novas experiências, melhorias para os usuários ali, né? Então sempre o ideal é você agregar valor naquele projeto, dando mais satisfação, mais felicidade para o usuário, que no caso desse projeto são os comediantes, mas se fosse outro aplicativo, não importa. Você tem que ir atrás daquele usuário, aquela persona, e tentar fazer que eles ficam mais felizes utilizando aquele produto, né? Então, é bacana. O que eu concluo de fato é que todo o trabalho que é pensado na usabilidade, na experiência do usuário, tem maiores garantias de sucesso, né? Então, se você pensar na experiência, pensar na forma que o usuário vai utilizar aquele produto, aquele projeto, eu acho que é a forma mais ideal para se achar um contexto, né? Bom, é isso. É isso. Queria agradecer aí o professor Rian, agradecer também os colegas de classe, o Instituto de Desenho Instrucional, uma pós-graduação sensacional, gostei muito. Hoje eu estou trabalhando como líder de UX Design em uma empresa e também faço comédia, né? E eu percebi que muitas coisas que tem no curso me ajudaram na parte profissional também, não só na parte estudantil. E esse projeto, inclusive, eu falei com um arquiteto e um engenheiro de software, eles estão querendo fazer acontecer.
Então isso é por conta do curso, por conta de vocês. Bom, obrigado aí, Ian, obrigado a todo mundo, obrigado professora Silvia. Valeu, gente, até mais.